Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A gente seguiu uma estratégia do saudoso Luiz Carlos da Vila. No livro dele ele conta isso lá. Que quando ele começou a colocar os sambas dele para as pessoas escutarem, ele colava o samba dele numa música conhecida. E não tinha introdução, não tinha nada. Os blocos. É como se a música fosse a mesma da outra, uma extensão da música, né? Então nos shows a gente começou a fazer isso assim, pincelando uma música nossa e tal. E percebi que o público nem sempre, toda vez que a gente avisava que era uma música nossa, não era aquela coisa do tipo assim, caraca, a música deles, né? Mas quando a gente colava a nossa música em alguma música conhecida, o astral continuava. E aí, em algum momento a gente percebeu que as pessoas repararam que, poxa, de quem é essa música que eu nunca ouvi? Ah, essa música é nossa. E aí o público começou a conhecer algumas músicas da gente, no samba da gente desse jeito, né? Olá pessoal, estamos aqui no podcast do Correio, eu, Zé Carlos Vieira, Pedro Ibarra, para entrevistar duas feras do Sete na Roda, meu amigo Cadu e o nosso amigão das antigas, Edson. Bem-vindos aí ao podcast do Correio, moçada. Fala, rapaziada, Clube FM, obrigado pelo carinho, Zé, todo mundo aí da equipe. Um abraço para vocês aí, boa tarde. Beleza, agora depois vamos começar de carnaval, que está fervendo o carnaval na cidade. Isso é muito legal. Depois de 2 anos de pandemia, de estresse, de tristeza, a gente tem o carnaval da alegria agora. E tomara que seja também o carnaval da paz, né, velho? Qual é o projeto de vocês para o Sete na Roda, para esse carnaval? Como é que tá a agenda de vocês? O Carnaval do Sete na Roda começa sábado no Quadradinho da Folia, que fica ali, vai ser atrás do ginásio Nilson Nelson. Nós somos o primeiro grupo a se apresentar. Nosso show vai começar às 5h30, mas tem várias atrações na programação inteira, e nesse dia quem vai fechar é o Samba Urgente, um grupo que a gente ama muito também. E o Sete na Roda também toca na segunda-feira na cidade de Goiás Velho. Vamos fazer também o carnaval de lá, e na terça-feira aqui tem o nosso baile de máscaras no Calaf Brasília. Ah, que bacana. Essa é a nossa programação pro carnaval. Bacana. E essa demanda reprimida de carnaval, assim, que vocês estão sentindo que tem algo, um sentimento diferente nesse carnaval, porque é a volta, porque teve um carnaval fora de época ali em 2022, mas não é carnaval, não é esse sentimento. Então como é que vocês estão sentindo esse retorno? A gente já vem sentindo que o pessoal já tá na rua, já tem algumas semanas, né, sinalizando que o último carnaval foi um carnaval reprimido, sim, o pessoal tava, né, mais com medo, a gente ainda tava nessa situação da pandemia. Mas agora acho que além de ser o Carnaval da Paz, que é o que todo mundo tá querendo, né, ir pra rua brincar, eu acho que digamos assim, essa vontade de só brincar, eu acho que tá sendo maior. Os nossos shows nas últimas semanas têm sido shows mais alegres, porque a gente vê que o povo tá indo pra lá pra querer curtir mesmo, sabe? É uma grande energia, né? Uma energia conjunta, né, velho? Tem até uma situação interessante que no nosso show a gente tem uma hora que faz os pedidos, né, do público, a gente atende ali um pedido ou outro, e os últimos pedidos têm sido aquela coisa assim, o carnaval tá chegando, sabe? A sensação que a gente teve foi essa. Que legal. Que o pessoal pediu mesmo, músicas mais pra cima, não, tá chegando o carnaval, é isso aí, o pessoal quer estar na rua. E o legal também é que o carnaval, ele representa a diversidade, ele representa a união de várias ideias, né, ideias progressistas, né? Isso. De respeito à diversidade, de respeito às diferenças, isso é muito legal. E a gente está percebendo que o carnaval, para esse momento político também, é muito importante para a gente mostrar o tanto que a gente é diferente e parecido na alegria. Isso. Né? É muito bacana. Vocês, como vamos falar um pouco da pandemia, como é que foi esse período triste da pandemia, né? Vocês que vivem da música, que vivem de show, de muita gente em volta, não ter acesso mais a esse pessoal. Muitos foram para live e tudo mais. E vocês? Como é que vocês passaram esses 2 anos de perrengue, né? Porque é um perrengue, difícil, né? Sim, foram realmente 2 anos parados. Tivemos o apoio da família, né? Sim. Porque nem todo mundo tem uma segunda profissão. Metade do grupo dependia 100% dele. Então foi bem mais complicado para essas pessoas. A gente tinha um caixa na época, a gente começou a dissolver esse caixa ali para poder suprir uma outra necessidade de alguém do grupo. Mas com 1 ano aí acabou a grana e a gente começou a sobreviver das lives mesmo, né? Começaram a pintar muitas lives. E teve uma live bem interessante que o Sete na Roda participou, que foi a do Canteiro do Samba, Canteiro Central. Nós fizemos esse evento antes da pandemia, acho que 1 ano e meio, 2 anos.
A pandemia chegou, eles conseguiram o recurso para fazer as lives, nós fizemos 6 lives. Então a gente ficou trabalhando bastante assim nessas 6 lives, que se eu não me engano foi uma live a cada 15 dias, alguma coisa assim. Eu lembro disso. Então foi um período interessante, que a gente ficou ali algumas semanas trabalhando bastante, recebendo bem por isso. Mas já foi bem no finalzinho, assim, né? Onde o pessoal já estava conseguindo trabalhar um pouco mais, assim, voltando aos poucos. Mas a gente se uniu, né? Fizemos ali, produzimos também, né? Compomos. A inspiração não estava muito fácil, né? Tem razão. Mas a gente tentou trabalhar essa parte interna, assim, porque tivemos algumas oportunidades de estar conversando com pessoas de produção também e que estavam conseguindo uma estratégia no sentido de produza antes da pandemia acabar. Então, ao invés de parar mesmo, a gente tentou aumentar esse volume de produção para assim que a pandemia parasse, a gente estar com alguma coisa na mão para trabalhar. E samba é calor, né? Como foi viver de samba sem o calor do público? Caracas, foi gelado. Gelado mesmo. Mas bacana mesmo. também que tem um lado positivo que criou-se, né, muito de engajamento. Isso, público, exatamente, eu ia falar isso. Quer dizer, você gerou também para o lado da parte criativa, né? A gente usou muito esse tempo para produzir e também para preparar uma produção, né? Isso. Quer dizer, se profissionalizar, conhecer mais equipamentos, aquela coisa toda. Teve bandas, a gente conheceu muitas bandas aí que fizeram discos dentro de casa, né? Que é muito legal isso, né? As pessoas conseguiram se aprimorar nisso, né? Não tinha... Porque a gente acaba ficando dependente, mas uma dependência que ela é natural, porque você está trabalhando com um amigo faz uma parte, o outro amigo faz outra parte. De repente você se vê dentro de casa e tendo que aprender a fazer para conseguir produzir, porque não tinha acesso a esse amigo, né? Sim. E nem sempre você está conseguindo fazer alguma coisa ali pelo computador, né? Sim. Somente, tem que ser presencial mesmo. Então teve uma situação na pandemia que foram gravações, cada um na sua casa. Então eu gravava uma parte, tem uma placa de som, um microfone, gravei a minha parte, mandei pro cara, o cara grava a parte dele, mandei pro cara, o cara gravava a parte dele. Então tivemos algumas produções nesse sentido também. Tiveram muitas gravações, na verdade, né? Porque o pessoal não para, né? Música é doido. É legal pra caramba. O artista, num geral, assim, eu falo artista porque essa volúpia criativa tem em todas as profissões, né? Então, assim, na questão da música, o que teve de doidão, massa... Que, pô, Caduzeira, meu irmão, mandei isso aqui, ó, vê aí o que você acha. Pô, faz uma música aqui comigo. Então, na pandemia, eu fiz muita música também. E os fãs, e a relação com o som nesse período? É legal pra caramba, que você vê nas redes sociais, assim, os caras apoiando, defendendo, ajudando a divulgar. Isso. Né? Primeiro, uma saudade, assim, né? Porque a terça-feira, que é o dia do nosso samba, nós temos um samba há 15 anos no Calaf. Para quem conhece aqui em Brasília, fica ali no setor bancário sul. Que era um restaurante e virou casa de show, e hoje é só casa de show porque não conseguiu suportar, né, depois da pandemia. Mas uma casa que consegue trazer todas as tribos, né? Então, assim que a pandemia foi diminuindo um pouco, eles já entraram em contato com a gente, assim, se não me engano, em setembro de 19, eles já falaram assim, Cadu, e aí? Vamos lá, vamos tentar? E foi impressionante, porque nessa época a gente foi naquele lugar de respeitar o quadradinho, né? Então as mesas tinham espaçamento, tinha uma fita no chão, todo mundo de máscara. A gente tocando no palco, né? Nós tocávamos no chão. A gente foi pro palco e todo mundo ficava sentado, não podia levantar. Em diversos momentos, porque tinha fiscalização. Então, vários shows foram tensos nesse lugar das pessoas quererem ir pra rua, não podia. A internet aproximou a gente de pessoas que falaram assim, eu ia, mas agora eu tô com vontade de estar aqui falando com vocês, interagindo numa live, mandando uma mensagem, olha, a gente tá aqui ansioso para passar logo, para voltar nossa terça-feira. Então a gente sentiu que, além da saudade do samba, o samba em si, ele é acolhedor, né? Então tinha essa questão do pessoal se sentir fora da caixinha, assim, o samba. E o legal é que o samba é a vacina para a saúde mental. É isso. Né? Que é legal também isso. Quer dizer, esse retorno é muito importante para a saúde mental das pessoas, para a gente se reencontrar. E como eu falei, a gente ser feliz de novo, que estava complicado. Isso. Temos histórias interessantes da nossa terça-feira, de pessoas que foram fazer terapia. E o terapeuta, olha, encontra alguma coisa que você goste muito, que você se sinta bem, que lá você se sinta acolhido. E as pessoas escolheram a terça-feira para esse dia.
Então, ao invés de estar tomando ali a sua medicação, trocavam pelo samba da terça-feira. Caraca, E tem gente que vai lá, desde que a pandemia acabou, toda semana, ininterruptamente. Aí eu vou lá. Então assim, eu olho lá e falo assim, tem gente que nem paga mais. Eu falo assim, ô irmão, você tá vindo toda terça-feira aqui, vou te dar uma carteirinha, cara. Atleta, né? E aí o cara fala, cara, é porque é a minha terapia. Se eu não tiver aqui na terça-feira, é como que se a minha semana não andasse. Mas eu acho que isso foi uma coisa muito louca da arte, né? A gente entendeu um papel muito mais profundo da arte estando recluso em casa, né? Cara, a vontade que dava de ouvir um samba, de ouvir um pagode e de sentir aquele movimento, aquele calor, né? O único calor que você tinha tava ali no streaming. Foi um movimento muito doido de o pessoal pedia vídeo, sabe? Falou assim, pô, Cadu, faz um vídeo aí cantando uma música e me manda. Pô, que legal. Meu marido tá fazendo aniversário, grava um vídeo de vocês aí, manda aqui pra gente e tal. Bacana, e tem muita gente que pede isso, assim, vocês têm uma fanbase grande? A gente teve muito nessa época, assim, hoje o pessoal já vai pro samba, né? O pessoal já tá lá comemorando o samba. Total. O pessoal já vai tirar foto ao vivo. Legal. São 15 anos de estrada, né, velho? Eu queria que você contasse um pouco dessa estrada, do começo, das dificuldades, e como é que o samba na roda, o sete na roda, virou sete na roda depois do samba na roda, né? E era o Adora Roda. Adora Roda. Era o Adora Roda e a gente passou para sete na roda. Existimos há 15 anos, começamos o samba, fizemos as 4 primeiras edições no Arena Futebol Clube, lá no setor de Clube Sul. Saudoso. E aí fizemos essas 4 edições e ganhamos a oportunidade de fazer um samba no Calaf, né? Era uma época fria. E aí, lá o Calaf, assim, acolhedor como era já. E ganhamos essa terça-feira. E sempre fomos muito bem tratados pelo dono, pela equipe. E a gente foi ficando. Tínhamos uma parceria com um produtor que tinha o nome do Adora Roda. Essa parceria foi desfeita e passei o nome para Sete na Roda, né? E a nossa trajetória... Temos o primeiro disco gravado em 2013, o segundo disco gravado em 2017 para 2018. E temos uma gravação ao vivo, um audiovisual no Calaf em 2018 também. Então assim, a gente gravou, foi lançado um mês depois da pandemia chegou. Nossa. Então pra gente foi um baque, porque... foi a primeira oportunidade do trabalho do Sete na Roda ganhar digamos assim, uma proporção nacional, né? Porque nós lançamos o disco, o audiovisual no canal de um grande amigo chamado Leandro Brito. Que é o cara que faz o... Que é um influencer do samba do Brasil, assim, do pagode do samba. Um cara gente boa pra caramba. E aí ele falou, Cadu, faz o seguinte, eu não vou cobrar nada pra vocês lançarem aqui no meu canal. Acho que pra mim... é um presente também. E ele, na verdade, antes da gente gravar, ele foi um dos caras que pilhou. Ele falou, grava que eu lanço aqui no meu canal de graça. Porque o pessoal ficava pedindo, né, no canal dele, só tem pagode. Já eu explico esse lance do pagode do samba. Pagode samba, por favor. Então, assim, só tem pagode, não tem um grupo de samba. E aí ele falou, cara, faz um repertório que vocês já fazem, coloca as músicas autorais e grava, né? Então nós gravamos, lançamos, e foi a primeira oportunidade que a gente teve de receber mensagens de todos os cantos. País, né? Assim, nossa, que legal, quando que vocês vêm aqui? Nossa, poxa, então foi uma felicidade enorme, né? E agora que a pandemia acabou, entre aspas, porque a gente ainda está nesse lugar de vai e vem Covid, mas todo mundo, né? A maioria vacinado já. Começamos a receber propostas de novo, né? Esse carnaval lá na cidade de Goiás já é um sinal, assim, que era um pessoal que já ia lá, conhecer o grupo, já queria que nós fôssemos lá antes, mas não tivemos a oportunidade, né? Então agora sim. E projetos? Você falou que teve um projeto que foi estancado ali pela pandemia, mas agora, qual é o projeto para frente? Por exemplo, gravar um DVD, isso, buscar o Rio. O projeto que a gente tinha feito para aquele ano era o audiovisual, lançar o audiovisual, lançar um clipe e lançar um EP, assim, mais no final do ano, assim, né? Então, era uma trajetória que a gente já estava, assim, planejada, mas não conseguimos, paramos ali no audiovisual. A reprogramação
tá em um audiovisual novo, porque tivemos alguns integrantes que saíram. Então a ideia é a gente conseguir, em bem pouco tempo mesmo, já começamos esse planejamento antes, na verdade, né? Esse planejamento já começou tem tempo, mas em bem pouco tempo porque precisa de financiamento, né? Sim. E os 7 na roda agora são quantos na roda? Somos 5 na roda agora. Saíram 2 capas e digamos assim, por estratégia também de marketing, eu não coloquei outras pessoas, porque essa dificuldade de você ter pessoas que se disponibilizem, né, e encontrar artistas que já tenha essa, digamos assim, essa disponibilidade e queiram colocar a cara no grupo, né, foi um pouco difícil. Então eu falava assim, pô, irmão, vamos entrar no grupo. Aí só encontrei cara fera, né, tá vendo aqui do meu lado aqui. E aí você chega pro cara e fala assim, vamos entrar no grupo. O cara, pô, bicho, tem outras coisas pra fazer também, talvez em algum momento eu não consiga estar, que foi o que aconteceu com os antigos, saíram, né? Então, por um bom tempo, aqui não tinha esse lugar do você precisa estar aqui o tempo todo, né? Porque o 7 na roda era um samba informal, sabe? Assim, a gente entrava nesse lugar de lá, fazer as coisas que a gente gostava, só que essa mesma formação durou muitos anos. E essas pessoas começaram a fazer os seus trabalhos autorais. Sim. Então, chegou, sei lá, com 10 anos, tínhamos um trabalho ali lançado e tal, mas a indisponibilidade era maior. Então eu falei, então a gente vai fazer o seguinte daqui pra frente, quem quiser mesmo, e tá o tempo todo, tem que vestir a camisa agora, né, quem quiser vestir a camisa, só vai chegar a agenda no celular. Sim. Né? Porque era um problema sério, assim. Então, essas empresas musicais, a primeira coisa que elas fazem é assinar um contrato com o cara, de exclusividade de imagem. Porque ele pode trabalhar a imagem do cara, né? Sim. Eu não tenho esse papel, eu não tenho essa intenção com eles ainda, mas verbalmente a gente está combinado, né? De estar fazendo com que o 7 na roda, que é um número cabal, então assim, a gente quando colocou o nome do grupo, 7 na roda, tinha relação com mais o número cabal do que os integrantes, porque eu já sabia que seria um problema na época, assim, porque os caras são muito feras, assim, então você, de repente, tirar um cara que é muito fera e substituir aquele cara, caracas, é um trabalho tremendo, assim, não é a mesma energia. Pode né? até interferir na identidade do grupo. Isso, na continuidade do planejamento. Exato, no final das contas, o 7 na roda, é todo mundo que tá na roda com vocês ali em volta. Somos 10 no palco hoje, então a gente faz questão que o público perceba que são 10 no palco, e que são 10 entregando música. Não é 7 pessoas somente, né? Pode 11 com o público. 11 com o público, exatamente. Sim, e viver de música é complicado hoje. Hoje ainda é complicado nessa cidade, no país, né? E como é que vocês fazem para gerir essa empresa que agora é o 7 na roda? Né? Porque antigamente, a gente, do modelo dos anos 90, era muito amor, muito amadorismo, quer dizer, os caras não tinham um projeto, como você falou agora, você falou agora sobre como é ser um empresário, não é? Não é só chegar lá e tocar, beber uma cachaça, o dono do bar falar, toma aqui mais uma, come aí, vai embora, não tem mais isso. Agora você é uma empresa, né? Você tem que ter que criar, além de criar, você tem que ter um som, tem que ter uma pré-produção, uma produção e uma pós-produção, que é você ter até o alcance do seu trabalho para fora, que é como você pode projetar o seu trabalho para fora da cidade. Exatamente, né? isso. E como é que é viver, como é que é gerenciar e como é que é tomar conta disso e ser músico? Você falou os estágios certinhos aí, né? Quando a gente teve essa virada do 8º ano, que essa proposta de trazer integrantes para trabalharem para o grupo, né? O que você consegue fazer para o grupo que vai gerar renda, né? Eu sei fechar contratos. O que você vai fazer para o grupo que vai gerar renda? Eu consigo montar um som massa para onde a gente for, esse som tá tinindo. O que você faz? Eu sou jornalista, então vou cuidar da comunicação. Só sei fazer música, então você vai ser o produtor musical. Eu tenho ideias, então você vai ser o produtor artístico. Eu sei fazer cards, então você vai ser o videomaker, né? Então, também sei tirar fotos. Então, não dá para você tocar e tirar foto. Então, chama o fotógrafo, mas você que vai editar o material. Então, nós entramos nesse processo, nesse modelo de gestão, né? E fomos profissionalizando essa possibilidade, porque dependia da disponibilidade. Então, o cara tá disponível todos os dias para trabalhar, os convites começam a aparecer, né? Foi assim que aconteceu. Então, com o tempo, eu fui começando a aumentar a equipe de comunicação, tirei a equipe de comunicação da mão dos integrantes e trouxe profissionais diretamente focados nisso, né?
trouxe uma produção executiva e uma que faz também coordenação geral, né? Mas é uma pessoa que só faz isso, né? E um produtor musical. Então, quando essas peças se encaixaram, aí eu consegui montar, uma banda de apoio, né? Da banda de apoio, a gente conseguiu gravar o nosso audiovisual. Então, a sequência foi bem essa, assim. Até a gravação do audiovisual, era esse lugar do mais ou menos profissional, mais ou menos amador, né? Aí, hoje em dia a gente já tem um esqueleto bem interessante, assim, as reuniões de produção artística, produção musical acontecem fixas por semana, um ensaio toda semana, financeiro, artístico, comunicação, hoje em dia todo ele é setorizado e não é o grupo que faz mais, né? Legal, e isso não perde também a energia do grupo, né? O DNA do grupo, quer dizer, você só está deixando o mais consolidado, mais forte o seu projeto, né? Isso, e a gente tem mais tempo para pensar em arte, né? Exatamente. Sim. Isso. Faltava esse tempo para a gente conversar só sobre música. Com certeza. Não que você pensar em algum momento assim, nossa, eu tenho que produzir. Você produzir é você ser Sim. empresário também, porque se você não pensar na cadeia inteira, financeira, na linha de produção, pré e pós, né? Se não tiver essa organização, você pode até começar, mas bate ali no... Não, e no final das contas o que levou vocês ali foi a música, né? Vocês têm agora um esqueleto com financeiro, com tudo mais, mas por quê? Vocês tocavam pagode e a galera gostava. E o público passou a consumir mais. Passaram a pagar os ingressos mais caros, digamos assim. Pelo que vocês entregam também, né? Isso, porque quando você vai fazer a conta certinha, né, é aquele lugar do custo que você precisa estar ali embutido, né? Que nem todas as casas de show entendem isso, quer que você vá lá tocar, oferece um cachê miséria e o cara tem que ir. Mas nesse lugar da progressão de cachê, que é onde eu entrei com todas as casas, assim, ó, você precisa me mostrar que você tá ganhando e eu tô também aqui ganhando. Então, já que a gente tem uma progressão de cachê, eu preciso de tanto para estar na sua casa. Se a minha bilheteria não der, você tem que complementar. Claro. Que antes não era assim. Você tem que me merecer, né? Isso, você tem que complementar. Claro, porque senão você ficava como acontece até ficava hoje. Na mão do cara. Fica na mão do cara. O cara, olha, irmão, e você joga a bilheteria na mão do cara, o cara faz o que quiser também. Fala que deu, sei lá, 30 mil de bilheteria, o cara fala que deu 5. Exato. Então, assim, eu comecei a inverter. E aí, quando os caras perceberam isso, os caras não estão indo mais por pouca grana, porque a estrutura custa uma grana razoável. Então, a gente paga IPTU e PVA. Isso. A gente não sabe, tem o contador, tem que pagar o contador, tem que pagar os produtores, tem que pagar todos os músicos, tem técnico de som, roads, tem um som inteiro para carregar. E aí tem uma equipe que é paga para fazer isso. Então, não tem mais aquele lugar do vem porque você é meu amigo ou faz uma média para mim, entendeu? Neste caso, né? Da parte criativa, que é legal pra caramba. Vocês trabalham com o melhor do samba, na minha opinião, o melhor do samba. Obrigado. Aquele samba que arrepia. Do caramba. E você consegue colocar clássicos do samba, grandes nomes do samba, com um autoral. Como é que é linkar isso? Como é que a plateia recebe isso? Olha, sabe, depois de um grande sucesso, você chega, essa aqui é minha. Olha que bacana. A gente seguiu uma estratégia do saudoso Luiz Carlos da Vila. No livro dele, ele conta isso lá. Que quando ele começou a colocar os sambas dele para as pessoas escutarem, ele colava o samba dele numa música conhecida. E não tinha introdução, não tinha nada. Os blocos. É como se a música fosse a mesma da outra, mas uma extensão da música, né? Então, nos shows, a gente começou a fazer isso assim, pincelando uma música nossa e tal. E percebi que o público nem sempre, toda vez que a gente avisava que era uma música nossa, não era aquela coisa do tipo assim, caraca, a música deles, né? Mas quando a gente colava a nossa música em alguma música conhecida, o astral continuava. E aí, em algum momento, a gente percebeu que as pessoas repararam que, poxa, de quem é essa música que eu nunca ouvi? Essa música é nossa. E aí o público começou a conhecer algumas músicas da gente, no samba da gente desse jeito, né? Quando nós fizemos o primeiro trabalho, em 2013, é um disco 100% autoral. Na intenção de mostrar para Brasília que tinha um grupo de samba que, poxa, conseguiu reunir um repertório que contava as histórias e tudo mais, né? Mas nós tivemos uma preocupação de fazer um cardápio musical. Então, na hora de você produzir um disco ali, você fala, poxa, vou fazer uma música alegre, vou fazer uma música mais introspectiva, vou fazer uma música em homenagem ao samba, vou fazer uma música em homenagem a alguns compositores ou a alguns intérpretes.
vou fazer uma música que mistura, vou fazer uma música de comida, por aí vai. A gente chama de linha emocional. Então, quando você vai fazer uma linha emocional de um disco, assim, realmente a gente se preocupou com isso. E na hora dos shows, quando esse disco foi lançado, foi uma surpresa, porque no lançamento do disco, muita gente já sabia cantar. Ah, que legal. Muita música, né? Que a gente já conseguia pincelar ali nos shows, mesmo que fosse só o refrão, um pedacinho. E aí percebemos que dava para fazer samba autoral aqui em Brasília, que dava para conseguir fazer. Mas as nossas referências, que é a velha guarda, que sempre vai ser de qualquer estilo musical, na verdade, né? Mas as nossas principais referências, que é o grupo Fundo de Quintal e toda aquela geração ali do Cacique de Ramos, muitos grupos ali de São Paulo, Grupo Raça, Só Preto Sem Preconceito, Demônios da Garoa, e que a gente ouvia pra caramba, assim. Já vinha uma transição de ouvir com os nossos pais, mas a gente se interessou pelo som. E nós já éramos muito jovens, eu tô com 40 anos, mas nós já éramos muito jovens e o pessoal já achava estranho garotos gostarem de samba, né? E a gente já gostava desse repertório, Martinho da Vila, Bede, Jorge Aragão. E a gente vinha nesse lugar de, nos shows, trazer essa galera toda, né? Então, é legal que a sua plateia lá, o seu público, tem desde pessoas das antigas e a molecada que tá aí. Isso. Né? Sentindo a renovação. Tanto que quando a gente começou, majoritariamente era o público da UNB, sim, que saía da aula e ia direto para lá, porque tinha um show, tinha alguma coisa para fazer na terça-feira. Alguns até matando aula. Alguns até matando aula, que eu tô ligado. Hoje eu tô matando aula, viu? Porque eu não consegui e tal. E de pessoas mais experientes que viram o nosso som, ouviram e falaram, nossa, o som tá repaginado. Sim, né? O samba se repaginou com qualidade. E que bom que tá aqui em Brasília, que bom que a gente consegue ir. Então, o que a gente percebeu, sei lá, com 10 anos mais ou menos, até um pouco antes, de que era uma oportunidade de pessoas que gostavam da gente, ou nós éramos, digamos assim, os ídolos mais próximos, né? Mas não éramos, a gente não tinha esse lugar do sucesso, né? Do cara que chega e vai falar com uma certa pompa, assim, não tem isso, sabe? Então eles entendiam a gente como produtores de música mesmo, assim. Eles não viam a gente naquele lugar de, pô, eu sou artista. Era como se vocês fossem um elo mais próximo deles com as músicas que eles amavam. Que eles gostavam tanto, né? E como a gente trazia esse som de uma maneira original, que pra eles era importante pra caramba. E perguntando assim, porque vocês estão aí há muito tempo, são 15 anos, vocês viram várias mudanças e movimentações dentro da cena de Brasília. E a gente tá vivendo agora uma época bem áurea do samba e pagode de Brasília. A gente tem grupo caindo de árvore. Isso. E aí eu queria saber como que vocês entendem essa cena. Se isso é bom, se isso Se isso é bom, se isso é ruim. E como vocês se veem dentro dela, assim. Onde tá o Sete na Roda nesse grande mundo agora, nesse vasto mundo que se abriu do samba e pagode de Brasília? Eu diria que as produções, né? Literalmente começa pela produção. Pode ser uma produção que começa pela produção musical, ou pode ser já que começa pela produção executiva, né? Quando você recebe um convite, geralmente as pessoas já têm uma organização ali financeira, convidam você para poder participar disso. Ou você tem alguém que cuida, que gere a sua carreira, e essa pessoa que gere a sua carreira conhece outras pessoas, que conhece outras, e aí encontra esse lugar da organização, né? Então, quando a gente via o rock, por exemplo, alguns anos atrás, há muitos anos atrás, quando eu era moleque, eu gosto muito assim de Legião e tal. Quando eu era moleque, que o Legião já tinha uma influência nacional, na minha cabeça, por ser aqui de Brasília, os grupos de rock aqui de Brasília, que também foram na onda do Legião, eram bons grupos, né? Sim. Mas eles, de uma certa forma, conseguiram divulgar o seu trabalho. Mas eu interpreto também que essa união que o rock teve de fazer shows juntos, né, fez com que esse público que gostasse de Legião fosse gostando dos outros grupos também. Então eu faço uma analogia parecida. Porque o Menos é Mais, de propósito, que é bem mais antigo, o de propósito já tem quase 13 anos, 15, alguma coisa assim. Eles são bem antigos mesmo. E o de propósito já vem nesse processo de estar tocando e de estar tentando levantar um público, percebeu que era um caminho que eles precisavam evoluir, que era na produção musical. Porque eles já tinham tocado em quase todas as casas aqui de Brasília. Então, e pararam numa casa ali no Guará, que foi muito legal, ficaram muitos anos lá.
Mas eles estacionaram ali. Quando eles pegaram uma grana e foram atrás de um dos principais produtores de samba do Brasil, aí a prateleira subiu mesmo. Sim. E eles foram trazendo essa possibilidade, porque em termos de produção, você vai conversar com um produtor, gente boa mesmo, que o cara topa ali trocar uma ideia com você, é uma cadeia produtiva. Sim. Então, se você tentar pular etapas, você vai ficar girando, Sim. às vezes patinando ali. Essa questão do investimento é real. Então, eu vejo os grupos hoje, eles têm essa pegada do investimento. Você pode ir lá conversar com os produtores deles, tem esse lugar do, ó, você vai receber isso aqui, e a maior parte, a maior fatia é de produção. Sim. Não é dividido com o artista mesmo, entendeu? Então, assim, o artista acaba cedendo para a produção. Sim. Hoje em dia, o que os grupos estão fazendo? Os próprios grupos viraram os próprios produtores. Então, eles sabem que o dinheiro que, de uma certa forma, é bom para produzir um próximo trabalho, né? Se eu tenho uma casa de show aqui que gera uma grana X, eu tenho que pegar essa grana e gerar um audiovisual, gerar um clipe, gerar um EP. Sim, pegar mais musculatura para você alçar mais voos, né? Para ir mais longe, né? E o que aconteceu com as produções aqui de Brasília de pagode é que os caras pegaram a linha fluídica, sim. Eles foram nesse lugar, sabe? De falar, cara, é por aqui. E eles foram atrás desses grupos também, de estarem conversando com eles, porque a galera é gente boa pra caramba, e eles não tinham, eles nem fizeram questão de esconder o que eles fizeram. Eles se planejaram, Sim, sabe? isso aí. Então, eu faço uma associação direta ao planejamento. E, digamos assim, ao comprometimento do grupo. Então, assim, você pega um grupo que funciona, ele tem uma organização musical forte pra caramba. Claro. É quase que assim, é o alicerce. Sim, para gerar identidade. Pronto. E a partir daí você vai... Isso. Aí, não, se o grupo for ruim, não adianta, bicho. Produção nenhuma vai fazer esse grupo vingar. Porque, às vezes, tem um cantor que chega quase lá. Canta 2, 3 no tom. Aí depois fica, né? Aí, porra, pega uns caras que é barulhento pra caramba. Aí, pô, o público começa a ficar incomodado com esse lugar e passa, diminui sim a frequência nos shows. Aí, se o cara fala assim, pô, se eu começar por uma produção musical legal, um cara afinado, com uma banda boa, um som bacana. Porque a grande dificuldade de Brasília é som, puta merda. O que o Sete na Roda fez? Comprou um som, né? Assim, então, o backline do Sete na Roda é o mesmo todos os shows. Sim. Os mesmos microfones, a mesma mesa, a passagem de som é a mesma. Isso é paz. Pronto, você entendeu. Quando a gente entrou num lugar de organização, a gente parou nesse lugar do som. Porque o som e o técnico de som, de som é o integrante mais importante do grupo. Tem razão. Ele é mais importante que o vocalista. Porque se ele quiser melar a parada, ou se ele não tiver a fim de fazer a parada... E entender a casa também, de vez tem casa que tem uma acústica boa. Isso. Aqui em Brasília é campeã de ter casa que a acústica... Agora, falando de música autoral, eu queria que vocês tocassem aí uma música autoral. Vou cantar um samba aqui da gente. Samba de Vinícius de Oliveira e Breno Alves. A Vida Me Valeu. E no nosso segundo álbum tem a participação do grande mestre Nelson Rufino da Bahia. Nossa, que legal, hein? Senhora. Canta a honra. Vê se vai sair baixinho aqui. Vamos lá. Quando eu brilhei com o sol e ninguém acreditou no elo que se sonhara, é que a vida me valeu com seu belo girassol e me presenteou com a luz da paz pra ver se eu chego lá. É assim que eu chego lá, sem temer navegar. É assim que eu vou andar, pra viver de amar. É assim que eu chego lá, sem temer navegar. É assim que eu vou andar, pra viver de amar. Atravessar o deserto da ilusão,
o mar de águas bravias, desvendar o medo que fere o coração. Pra que usar de valentia quando eu brilhei com o sol? Fala, Zé, só nós ganhamos essa, pô. Não, tem a galerinha que ganhou também. E a poesia, pegou e a poesia, Zé? Pra caramba, a ideia é essa, viver em paz. Porque é legal que o samba poético, né? Porque é muito melhor do que o lalaiá, velho. Às vezes o lalaiá cansa pra caramba. O samba sem lalaiá não existia. Não, mas o samba tem que ter, com todo respeito ao pagode, às outras vertentes, às outras caras do samba, mas o samba tem que ter aquela poesia e tem que ter uma coisa chamada harmonia. Eu vou explicar agora a diferença do pagode e do samba, para o público não ficar perdido. Por favor. Quando o samba foi, né, o início do samba, foi uma união das velhas baianas com o chorinho. Então, quando essa união aconteceu na casa da tia Seata, que era Pixinguinha, Donga, João da Baiana, e os ogãs, né, da tia Seata, que eles entenderam essa mistura, teve ali a primeira fusão de pandeiro com tambor, né? Então, a adaptação do pandeiro do choro, do pandeiro do machixe, né, ali, que já era meio sambado, com o tambor. Então, quando esse swing começou a aparecer, lá pra frente, quando o samba já dali da Bahia, digamos assim, que ele foi tentando sair dali da Bahia, ele não perdeu essa, digamos assim, essa origem, que é essa mistura. Então, uma boa harmonia com um bom batuque deu samba, né? Quando o samba chegou no Rio, que ele foi começando a entrar nas fazendas do Rio, então as escolas de samba, elas têm o nome que têm por causa, digamos assim, das comunidades africanas que foram entrando nesses morros. Então, sim, na área urbana do Rio, né? Quando onde a tia Seata morava, por exemplo, que era, né, um cortiço, era onde... Isso. Então teve essa questão do orixá. Então cada escola de samba representa um toque de um orixá. Sim. A diferença começa aí. Então o samba em si, essa primeira vertente seria essa. Então as escolas de samba, que os toques de caixa principalmente, ele muda de escola para escola. Por causa do jeito que é tocado pro santo específico. Daquela, digamos assim, comunidade. Então, a diferença entre eles era essa. Quando o samba Partido Alto, né, que foi o samba o mais conhecido aí, inicialmente, ele teve o samba Partido Alto, e aí, junto com o samba Partido Alto, veio o samba canção, e do samba canção veio o samba romântico. E o samba choro, né? Então tinha o samba choro, que já veio dessa vertente aí, o samba canção, o Partido Alto, e o samba dolente. O samba romântico virou o pagode. Por quê? Porque era o mais lento. E era o que mais falava de amor. Sim. Né? O que era menos populista, digamos assim, o que utilizava menos protesto, digamos assim, na letra, né? Então, quando ele entrou nesse lugar as músicas de Partido Alto vinham numa brincadeira, né? Quando entrou nesse lugar do romântico... Quando começou a pegar aqui, né? Isso. Na transição, mais ou menos da década de 90, a mídia, rádio, TV, instituiu o samba romântico como pagode. Mas o pagode eram as festas que os sambistas faziam. Sim. Então, agora, até eles entrarem nesse lugar do pagode, do samba hoje em dia, isso que eu falo, pagode é samba e samba é pagode. Sim, mas o samba tem a poesia do samba, ela é muito, muito forte, é o que eu mais gosto, como, pô, tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Cara, isso é um poema que é de Academia Brasileira de Letras, entendeu? E total, que é um samba dolente, né? Então, é um samba, o Cartola, as coisas que o Cartola escrevia, sabe, era demais, a letra, sabe, é muito bacana. E esse é o que eu acho bacana do brasileiro. Aí você vê lá nos Estados Unidos tem o jazz, o blues também tem muito essa
um pouco dessa poesia, mas o brasileiro conseguiu fazer do samba, além da parte percussiva, a parte harmônica, mas também um produto de mensagem, né? É o exemplo do forró, por exemplo, né? Forró classicão e tal, não sei o que, e tem o piseiro. É mais ou menos isso, assim. A mídia foi criando nomes para conseguir vender. E os produtores foram criando incorporando uma porrada de nicho, né, ali para ficar embaixo da asa deles. Sim. Então, na época, teve grandes produtores musicais que gravaram os principais discos de pagode, porque se você não passasse por esses caras, você não era considerado um grupo bom. Sim. Então, tem várias histórias para contar. Eu acho que o mais bonito do samba, de tudo isso, assim, que você explicou, que o Zé falou, eu acho que o mais bonito do samba é que ele é nosso. Ele é uma coisa que representa o brasileiro mais do que... Cara, é impressionante. Conta a história do brasileiro. É, você tocando um samba do Sete na Roda, ou tocando um samba, sei lá, Leci Brandão, do Demônios da Garoa, e tanto o seu, que é novo, que é recente, tanto tá escrito do Revelação, quanto um bloco do Menos é Mais com vários sambas do Péricles, somado à música dele, tudo fala com a gente de um jeito inacreditável, assim, conversa, parece que o samba toca e tem que mexer o pezinho, assim, vocês estavam tocando aqui, eu vi o pessoal que tava aqui, ó, mexendo o pezinho, devagarzinho aqui, ó. Agora eu queria que você falasse, assim, óbvio, do melhor momento seu, você acha da carreira do Sete na Roda, ou quando eu toquei com o Beltrano, com o Cicrano, e aquela roubada, né? Que sempre todo músico tem aquela roubada, convidado para uma festa, e a festa foi aquela, né, berrou total. Eu queria que você falasse assim, um momento marcante. Tem algumas histórias, assim. Uma história boa, assim, marcante. Nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto chamado Flores em Vida. Em 2014, fizemos esse projeto homenageando Dona Ivone Lara, Nelson Sargento e Monarco da Portela. Tivemos um patrocínio para conseguir fazer esse projeto e fizemos no CCBB. E foi assim, eu digo que foi o auge, né? Éramos o grupo Adora Roda ainda, e foi o auge do grupo, porque foi aonde... A gente tocou aonde eu acho que o samba merece muito, assim, que é as pessoas pararem e escutarem, porque a poesia, ela é muito sensacional mesmo, né? Sim. Apesar da energia que ela traz, que a gente não quer ficar parado, que o pezinho fica mexendo. Mas a gente precisava, enquanto grupo, né, tocar esse lugar, assim, a gente conseguiu. Foram 3 shows maravilhosos, teatro lotado todos os dias, ficou telão do lado de fora para as pessoas acessarem, com ingresso pago, né, ali a preço popular, mas o teatro lotado todos os 3 dias. E nós fazíamos o show com o repertório do artista. Em algum momento ele entrava, fazia uma parte do show com a gente. Ele recebia um quadro pintado ao vivo por um artista maravilhoso chamado Murra Basila, daqui de Brasília. E aí o Murra pintava o quadro dele, um retrato dele ao vivo durante o show. O show tinha 2 horas. Durante o show, ele pintava esse quadro. Ele terminava o quadro em 2 horas. E entregava esse quadro, que é o retrato do cara, no final do show, e nós entregávamos flores para eles, né? E agradecíamos pela oportunidade e por tudo que eles fizeram pelo samba, né? E esse foi o auge, assim, né, do grupo para mim. Esse projeto, ele já tentou entrar na estrada outras vezes, mas ele é muito caro, porque realmente chamar quem tá mais velhinho dá um trabalho maior de logística. Depois da pandemia. E foram shows, assim, incríveis. Foi muito bom, né? E a roubada, cara, que eu diria é aquele show que o cara marca com você bonitinho, você chega lá pra tocar, e aí a programação vai atrasando, até o cara chegar e falar, pô, irmão, não precisa tocar não. Caramba. Dá pra contar nos dedos a quantidade de vezes? Eu vou ter que passar o artista principal na frente. Isso acontece pra caramba, né? Dá pra contar nos dedos a quantidade de vezes ou já passou muitas vezes. Esse final de semana mesmo aconteceu isso. Cara, muito foda. O cara marcou comigo uma hora lá, falou, o show é tal, tanto tempo. Na hora que deu 15, 20 minutos de show, a gritaria. Mas aí o contrato agora já resolve isso, né? Isso. E aí a gente entra nesse lugar, hoje em dia, mais assim, há produções e produções, né? Por mais que esteja ali no contrato, dependendo da situação, rola uma pressão da produção do artista principal. Claro. E aí o cara tem que ceder, e quem acaba, né, sofrendo assim é o lado mais fraco, né? Sim. Mas não que a gente se considere o lado mais fraco, porque a gente chega lá com uma responsabilidade
enorme, assim. A mesma do cara, né? A mesma do artista ali principal, né? E vai da produção e do respeito da produção, que é o que a gente sempre conversa, né? A gente entra nesse lugar do respeito, porque assim, o cara, ele fala assim, pô, você tem que respeitar o meu cronograma. Mas aí, respeito por respeito, você tinha que, né, que ter um bom senso, né? Sim. Então, eu como produtor, sempre que eu vou trazer um artista para fazer participação com a gente, esse grupo é tratado do jeito que tem que ser tratado, sabe? Assim, da hora que chega, a hora que sai, tempo de show, cachê. Sim. O cara tem que chegar feliz e sair feliz. A minha opinião é essa. Com certeza. Cadu, obrigado por esse bate-papo bacana, Edson. Pela violão aí, a elegância do violão de sempre. De Barra, obrigado. Sempre aí, Até a próxima, moçada. Valeu, galera. Muito obrigado, gente. Valeu, carinho.